Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos na sexta lição sobre os inimigos da harmonia familiar. Nós começamos falando sobre os problemas de raiz, cria os problemas principais no lar. Nós vimos em Salmo 133 que versículo 1 e segunda parte do versículo 3 diz: "Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união." Podemos dizer o lar, a família que vivem em união. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, quando não tem harmonia no lar, tem muitas dificuldades. E esta é por causa de problemas de raiz. Quer dizer, são os nossos sentimentos negativos que a gente aceita. E nós vimos este em lição 1 e 2, falando sobre esses problemas de raiz. E em versículo 3, a gente começou de falar sobre 4 desses problemas. Primeiro, mágoa. A gente viu a importância de aprender a vencer a mágoa e amar nossos inimigos. E a gente viu em lição 3. Em lição 4, a gente aprendeu como perdoar os outros. Na última lição, a gente falou sobre como a gente pode pedir perdão. 2 coisas muito importantes para que a gente pode ter harmonia no lar. E hoje a gente quer falar sobre o segundo item de 4, mágoa, ira, medo e valor baixo. E é claro que quando não tem harmonia, você tem ira no lugar. Bem, vamos orar antes de começar nossa lição hoje. Nosso Deus, muito obrigado para a sua bênção sobre nossas vidas. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de falar sobre essas coisas. A gente tem visto como muitas pessoas têm problemas sérios no lar, não por falta de conhecimento sobre comportamento certo, mas eles não conseguem fazer o certo por causa desses pecados aceitáveis a si mesmo. Nos ajuda hoje com ira. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a gente quer começar a falar sobre a ira. E a ira é a coisa que provoca muitos problemas. A Bíblia diz em Provérbios 29 e 22, o homem irascível levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Também em Provérbios 15 e 18 diz, o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apraziguará a luta. Então nós estamos vendo aqui que a ira provoca contendas, desarmonia no lar. Quando a gente fica bravo com nosso cônjuge, nossos filhos, ela não serve nada boa, mas só para provocar as pessoas realmente mais para ira. Então, a ira realmente é um dos principais problemas por causa de falta de harmonia no lar. Tiago 1, 19, 20 diz, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Para a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando a gente fica irado, tanto faz a razão, esse não vai operar a justiça de Deus. Eu sei que tem um certo a gente pode ficar
irado contra o pecado. Mas mesmo assim, a Bíblia fala que a gente não deve deixar o sol levantar na nossa ira. Quer dizer, se a gente fica irado pela pecado, e não a pessoa, quando a gente fica irado com uma pessoa, esse é pecado, está errado. Nós devemos, quando a gente fica irado com a injustiça, nós temos de acabar com esta ira logo. Porque a ira em si não provoca, não produz a justiça de Deus. O versículo fala que levanta muitas transgressões. O furioso multiplica as transgressões, o pecado. Você fica irado e este causa um pecado após o outro, e a gente não vai ter harmonia no lar até que a gente aprende a vencer a ira. Então, para vencer a ira, a coisa mais importante para nós de aprender seria a mansidão. Poucas pessoas entendem o que é mansidão. A gente geralmente não ouve sobre mansidão. E a minha definição predileta de mansidão é a pessoa é manso quando entrega todos os seus direitos e bens a Deus, considerando eles de Deus, não si mesmo. Mas quando a gente recebe esses direitos, esses bens, a gente deve os considerar como benção, como alguma coisa positiva. Então nós temos de aprender como entregar tudo isso nas mãos de Deus. Mas a mansidão é tão importante. Quando eu estava fazendo esse estudo anos atrás sobre mansidão, eu fiquei surpreso pela quantidade de vezes que mansidão está usado em relação a uma outra pessoa quando tem o potencial de um conflito. Nenhuma outra qualidade pode produzir gozo sobre gozo. Em Isaías 29:13 diz o seguinte: e os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Senhor de Israel. A frase gozo sobre gozo é encontrada somente neste versículo na Bíblia. A única coisa que pode produzir gozo sobre gozo é mansidão, sendo uma pessoa manso. Em 1 Timóteo 23-26, nós começamos a ver alguns versículos que falam sobre a nossa relação com os outros. Presta atenção aqui. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade e tornaram a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. A razão por que a gente não muda a opinião das pessoas que estão erradas, principalmente acerca da Bíblia, é porque a gente entra em contendas. A gente não tem mansidão, a gente não
trata outra pessoa com mansidão. E este versículo indica que a única maneira para a gente ajudar Deus a lidar com o coração deles é tratando eles com mansidão. Gálatas 6:1 diz: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa a vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, humildade, para que não sejais também tentado. Então, quando a gente quer corrigir, quer ajudar o meu irmão fazendo alguma coisa errada, nós temos de falar com ele com espírito de mansidão. 1 Pedro 3, versículos 1 e 4 diz isso. Para que também, se alguns não obedecem à palavra, pela porte dos seus maridos sejam ganhos sem palavra. Aqui está falando especificamente com as mulheres. Se seu marido não está fazendo certo, a gente não usa palavras para corrigir ele, mas o comportamento e a atitude certa. Versículo 3 diz: Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é preciosa diante de Deus. A importância de usar mansidão em relação às outras pessoas. Nós precisamos entender que uma pessoa que não tem mansidão não é uma pessoa espiritual. Tiago 3,13 diz isso. Quem dentro de vós é sábio, entendido? Você acha que é sábio? Você acha que é entendido? Você fala que ama Deus, que é espiritual. Mostra, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão da sabedoria. Você fala que é sábio, você fala que é entendido, você fala que conhece as Escrituras, mostra ao seu comportamento com mansidão. Se tendes amarga inveja e sentimento facciosa em vossos corações, não vos glorieis. Se você é magoado e irado, você não está mostrando mansidão. E se você tem essas qualidades, a Bíblia aqui está dizendo: não vos glorieis, nem mentis contra a verdade. Você não é uma pessoa sábia. Você não é uma pessoa entendida na palavra de Deus. A importância de mansidão. Então, o que a gente deve fazer para ganhar a mansidão? Nós devemos entregar nossos direitos e bens a Deus. Se a criança quebra alguma coisa em casa, como você reage? Aquela vaso, aquela janela, já foi entregue a Deus? Pertence a eles? Eu lembro quando eu estava começando a criar meus filhos, tenho 5 filhos. Eu já sabia que coisas seriam quebradas. Eu estava acostumado com essa ideia. E algumas coisas foram quebradas, mas eu acho que realmente foi minha esposa e eu que quebrou mais coisas na casa do que meus filhos. Mas eu já sabia que a probabilidade deles quebrar alguma coisa é grande. E quando alguma coisa foi estragada, eu podia reagir com mansidão, uma maneira para ajudar eles a ter mais cuidado de seguir certos padrões, certos
procedimentos. Então nós temos de entregar nossos bens, nossos direitos. Este é onde os casais geralmente entram em problemas. Eu tenho o direito de ser amado de tal forma. Eu tenho o direito de ser respeitado. Eu tenho o direito para ser ouvido. Eu tenho este direito, aquele direito. E nós vivemos numa sociedade em que a gente está sempre exigindo nossos direitos. Mas nós devemos entregar todos esses direitos a Deus. O direito dos nossos bens, roupa, casamento, tempo, ser respeitada, nossos amigos, saúde, reputação, ser feliz, dinheiro, a música, futuros, nossos planos para o futuro, obrigações e ser obedecidos. Sim, essas coisas devem acontecer, mas se eu falar a Deus, Deus, você pode deixar acontecer comigo o que quiser, eu aceito. Isso está entregando nossos direitos a Deus. Eu conheço a história de duas irmãs. E a irmã mais nova estava sempre pegando as roupas da irmã mais velha emprestada. Depois jogou no guarda-roupa no chão. E houve briga após briga após briga. O irmão mais velho estava dizendo, você deve respeitar minhas roupas. Finalmente, a irmã mais velha entendeu este princípio e entregou as suas roupas a Deus. E parou as brigas. Depois de um certo tempo, a irmã mais nova chegou, a mais velha, e falou, o que aconteceu com você? Por que você não está brigando comigo mais? Não mudou o comportamento dela. E a irmã mais velha falou, eu entreguei minhas roupas a Deus, é para Ele cuidar deles. Você entregou suas roupas a Deus? As roupas são dele? Sim. E este mudou o comportamento da irmã mais nova. Ela ainda pegou emprestada, mas agora pendurou de volta, colocou no lugar certo para ser lavado. Então, ela entregou os direitos a Deus e parou as brigas. Então, nós devemos identificar eles, nós devemos ceder eles a Deus. Romanos 12, 1 a 2, versículos bem conhecidos diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sendo um sacrifício vivo, santo e agradável, está dizendo, Deus, eu estou aqui à sua disposição. Você pode deixar acontecer comigo o que o Senhor quer que aconteça. Eu sou um sacrifício para servir o Senhor, para viver para o Senhor, para ser separado deste mundo, para tentar agradar o Senhor. E eu posso fazer isso entendendo que o Senhor quer usar todas essas tribulações e dificuldades para o meu bem e também para saber como o Senhor quer que eu reaja. Assim a gente vai conhecer a vontade boa, agradável e perfeita. Romanos 8, 28, 29. E sabemos que todas as coisas, as ofensas, os elogios, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, etc. Então, essas coisas contribuem
juntamente. Eu preciso as duas. Eu preciso as coisas ruins e eu preciso as coisas boas. Eu preciso aprender a reagir da maneira certa, entregando meus bens e direitos nas mãos de Deus, dizendo a eles são suas. Use eles como quiser. Então nós devemos entender que Deus vai ver se a gente era sincero. A gente entregou nossos bens, nossos direitos às mãos de Deus. Ele vai verificar isso. Nós vamos ter alguma coisa quebrada, um acidente, a ofensa, alguém não vai nos tratar certo. Mas como a gente vai reagir? Ele vai verificar se realmente estão nas mãos de Deus. E muitas vezes a gente precisa reconhecer, eu estou irado de novo, estou entregando nas suas mãos de novo os meus bens. Nós devemos deixar a ira ou a ofensa ser uma bênção para nós. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso através da ideia de entender que quando a gente fica irado, Deus está dizendo que a gente está fazendo alguma coisa errada. Que a gente deve achar aquela escape, aquela oração. Então, usa o momento da ira, Deus, eu falhei de novo. Usa este como uma maneira que Deus pode chamar nossa atenção, para que a gente pode ter paz no coração. Então, nós devemos pedir perdão. Cada vez que a gente fica irado, nós devemos pedir perdão a Deus. Nós devemos amar nossos inimigos. A gente já falou sobre esta oração, mas para vencer a ira, cada vez que a gente fica irado, nós devemos orar, Deus me perdoa por este pecado. E nós devemos desejar o bem da pessoa que está nos ofendendo, orar para ele, pedir a Deus para abençoar ele. Por anos eu tinha um problema com os motoqueiros no semáforo. Chegava em frente de mim e eu não gostei. Culpa minha, mas eu fiquei bravo. Nunca falei nada, nunca fiz um gesto errado. Acredito que a minha esposa, se percebeu alguma coisa, foi rara. Mas eu sei que dentro do coração eu ficava bravo. E eu precisava, no momento, antes que aquela semáforo mudava, eu precisava orar pedindo a Deus para me perdoar. E orava em favor do motoqueiro, dizendo, Deus, não deixe ele machucar ninguém. Não deixe ele ser machucado. Eu aprendi que o direito que estava sendo violado era o direito de ser respeitado. Orgulho. Eu queria ser primeiro. Então, quando a gente entrega nossos direitos a Ele, a gente entende que Ele vai nos testar. E a gente usa este para nosso bem, nos avisando que a gente tem de reagir na maneira certa, essa maneira, esse escape do pecado, da tentação. Orar em favor de outra pessoa primeiro, uma oração de humildade, pedindo perdão de Deus, uma oração que inclui exaltação, orando em favor do outro. E quando a gente coloca esses princípios em prática, talvez a gente não vai acabar com a ira, vai levar, mas a gente pode diminuir grandemente o tempo em que a gente fica irado.
Eu espero que esses princípios ajudem vocês. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por o privilégio que nós temos para falar sobre esse pecado da ira. Ajuda-nos a prestar atenção e aplicar esses princípios na prática em nossas vidas. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Até a próxima vez. Deus abençoe.